Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, que esteja tudo bem e que logo, logo tudo isso passe. Hoje, vamos dar início a uma aula que já vimos na sala de aula. E agora vamos continuar por aqui, nessa nossa primeira aula virtual, ok? Bom, é uma nova experiência que estamos nos adequando, mas creio que com o objetivo tudo vai dar certo, ok? Então vamos ver de forma simples como nós podemos aprender esse novo assunto. Bom, vamos lá. O assunto da nossa aula de hoje é deslocamento escalar e distância percorrida. O deslocamento escalar e a distância percorrida são dois conceitos iniciais da física. O que precisamos saber é entender um, entender o outro e, principalmente, entender a diferença entre os dois, pois, por várias vezes, esses conceitos são confundidos. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Peguem seus cadernos, suas canetas e façam as anotações necessárias. Para iniciarmos a aula, precisamos entender um pouco sobre o que significa a palavra espaço ou posição. Espaço ou posição é um conceito bem simples, ou seja, é a grandeza que permite localizar um objeto sobre uma trajetória num determinado instante de tempo. Ou seja, qual é a posição de um objeto? Bom, pegando um exemplo, podemos dizer o seguinte: agora eu estou na sala da minha casa. Então, o espaço ou posição que eu estou ocupando é a sala da minha casa. Vamos ver que esse conceito se aplica melhor quando estamos falando de deslocamento, ok? Então, espaço ou posição é a grandeza que localiza um objeto naquele determinado instante de tempo. A grandeza espaço ou posição é simbolizada pela letra S, S maiúsculo. Bom, também podemos entender por S0 a nossa posição inicial. E o que seria a posição inicial? É a posição que se encontra no momento em que se inicia o deslocamento. Ou seja, se eu vou sair da minha residência até a escola Máximos, minha posição inicial é a minha casa. Então, o S0, posição inicial, onde o objeto se encontra no início, é chamado de S0. Aqui no nosso exemplo, seria a sua casa ou a minha casa, no momento que a gente vai sair, ok? O S, chamado de posição final, é a posição atual ou final do objeto. Sendo assim, se eu desejo sair da minha casa, que é a minha posição inicial, e ir até o Colégio Máximos, minha posição final será o Colégio Máximos, ou seja, onde eu me encontro ao final do deslocamento. Bom, vamos agora ver um exemplo. Nosso exemplo aqui, temos um veículo, esse veículo está saindo de um ponto e chegando ao outro ponto. Sendo assim, podemos perceber que esse veículo se encontra inicialmente na sua posição S0. Como já vimos, S0 é a posição inicial. Se pudermos olhar na figura, a posição S0 é exatamente o valor 20. Ou seja, esse veículo estava na posição 20 metros. Logo em seguida, esse veículo sai da posição 20, que é a sua posição inicial, e como podemos ver, vai até a posição final. A posição final, representada pela letra S. E a posição final é exatamente o 140. Então, esse veículo saiu de um ponto inicial, S0, até um ponto final, S, saindo da sua posição 20 até a sua posição final, 140, ok? Podemos visualizar que o nosso S0 chamamos de posição inicial e o nosso S chamamos de posição final. Bom, já sabemos agora, então, como descobrir posição inicial e posição final. Vejamos mais um exemplo. Um corpo ou uma pessoa deseja sair do ponto A até o ponto B. Perceba que no ponto A
essa pessoa está na sua posição inicial, ou seja, seu ponto de partida. Nesse caso, temos que o S0 é 0 km. Ao se deslocar do ponto A até o ponto B, essa pessoa sai da sua posição inicial 0 km e chega no ponto B, que é sua posição final, 30 km. Simples, não é? Precisamos apenas identificar onde ele estava e onde ele chegou, ok? Agora, com o entendimento da posição, podemos identificar e compreender o que seria o deslocamento escalar. O deslocamento escalar é a variação de posição de um corpo dentro de uma trajetória. Ou seja, podemos dizer que o deslocamento escalar é a diferença entre a posição final do corpo e a posição inicial do corpo. Podemos ver na nossa equação em azul que temos um delta S, ou um triângulo S. Esse triângulo é chamado de delta e significa uma variação, ou seja, uma mudança de posição. Significa dizer que esse objeto saiu de um ponto inicial e chegou em um ponto final. Dessa forma, a variação de posição é S menos S0, ou seja, posição final menos posição inicial, ok? Vamos agora mais uma vez para o exemplo que já vimos. Temos um veículo, esse veículo está saindo da posição 20 metros e vai até a posição 40 metros. O que devemos fazer? Bom, você consegue identificar aí de casa qual que é a posição inicial e qual a posição final desse veículo? Muito simples. Podemos observar aqui nas informações que S0, ou seja, ponto de partida, posição inicial, 20 metros, ponto de chegada, posição final, 140 metros. Temos assim, então, S e S0. Dessa forma, podemos calcular o nosso ΔS, ou seja, a variação de posição desse veículo, ok? E como podemos fazer isso? A partir da equação que já vimos. ΔS é igual a S menos S0. Dessa forma, nosso ΔS será 140, posição final, menos S0, posição inicial, ok? 140 metros menos 20 metros vai nos dar exatamente 120 metros. Sendo assim, o deslocamento escalar desse veículo ou a sua variação de posição foi de 120 metros, ok? Simples, não é? Muito fácil de fazer, ok? Agora, precisamos identificar o que é distância percorrida. Precisamos ter muito cuidado, pois muitas vezes a distância percorrida se confunde com o deslocamento escalar. E, por vezes, também elas são iguais. Só que, vejam, o deslocamento escalar, eu só preciso saber de onde o veículo partiu e onde ele se encontra. A distância percorrida é a medida sobre a trajetória descrita. Ou seja, como podemos ver, o D, que representa a distância percorrida, é quanto o nosso objeto andou. Não precisamos saber apenas de onde ele saiu e onde ele chegou. Precisamos saber todo o percurso que ele fez. Exemplo disso, vamos lá. Se por um acaso eu vou sair da minha casa e vou até o Colégio Máximos, minha posição inicial é minha casa. Minha posição final é o Colégio Máximos. Mas vamos dizer que antes disso eu passei em um outro local. Quando eu passo nesse outro local, eu tenho uma distância percorrida que não vai ser contabilizada no meu deslocamento escalar. E aí eu posso calcular como sendo distância percorrida, ok? Que é quanto o objeto andou no total. Agora, para a fixação desses conceitos, vamos resolver esse simples exercício, ok? Não tenham medo, é um exercício simples e nós conseguimos fazer de forma simples, tá? Então, vamos lá. Um carro parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 80, onde
mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 65. O deslocamento escalar e a distância percorrida são, respectivamente, vejam, esse exercício deseja que vocês encontrem o deslocamento escalar e a distância percorrida. Para simplificar, eu fiz esse desenho para uma melhor compreensão do problema. Vejam só, na primeira figura, temos o veículo saindo da posição inicial 50 km e, inicialmente, como fala o enunciado, temos uma distância percorrida D1 e esse veículo vai até o quilômetro 80, ok? Agora, olhando a figura de baixo, o enunciado diz que o carro mudou o seu sentido, ou seja, a partir de agora ele deu uma volta e está voltando em sentido contrário, saindo do quilômetro 80, se deslocando ou percorrendo uma distância, vai do quilômetro 80 até o quilômetro 65. Sendo assim, temos que esse carro saiu do quilômetro 50, foi até o quilômetro 80 e retornou ao quilômetro 65. Tudo bem, então, até aí? Vamos lá. Agora vamos identificar como descobrir o deslocamento escalar e a distância percorrida. Para identificarmos o deslocamento escalar, o que sabemos é que precisamos apenas da posição inicial e da posição final. Sendo assim, podemos observar que esse veículo sai do quilômetro 50 e termina no quilômetro 65. Dessa forma, podemos identificar que ele tem sua posição inicial 50 km e sua posição final 65 km. Como já sabemos, a equação já vista diz que o ΔS é posição final, 65 km, menos posição inicial, 50 km. Sendo assim, podemos identificar e calcular que a nossa variação de posição, o nosso ΔS, é igual a 15 km. Quando ele sai do 50 e no final está no 65, ele se deslocou 65 km. Daí vocês podem me perguntar, bom, se ele foi até o 80, então como podemos identificar isso? Ah, agora sim podemos identificar a diferença. Vamos lá. Distância percorrida. Agora sim, precisamos saber todo o caminho que ele fez. Não importa apenas a posição inicial e final. Importa a distância que ele percorreu. Então, podemos identificar que no trajeto B1, o nosso veículo saiu dos 50 e foi até o 80 quilômetros. Dessa forma, podemos ver que dos 50 até o 80, ele percorreu uma distância de 30 quilômetros. Ao retornar e mudar o sentido, ele sai do 80 e vai até o 65. Ao sair do 80 e ir até o 65, esse veículo percorreu 15 quilômetros. Sendo assim, o cálculo da distância será a distância D1 mais a distância D2. Óbvio, esse veículo teve duas distâncias percorridas. Ao sair do D1, ao sair do S0 até o 80, ele percorreu 30. Ao sair do 80 até o 65, ele percorreu 15. Sendo assim, temos que o nosso D é 30 km mais 15 km. E, finalmente, a distância percorrida é 45 km. Ou seja, o nosso veículo andou 45 km. Percebam, existe uma diferença entre distância percorrida e deslocamento escalar, que acabou de ser devidamente explicado, ok? Com isso, finalizamos nossa aula de deslocamento escalar e distância percorrida. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, revejam a aula e resolvam o exercício novamente, ok? Agradeço a atenção de todos. Aqui vai meu muito obrigado e até a próxima.